Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 47. João, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 19 ao versículo 47. Nós vamos fazer a leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. São muitos versículos para que nós compartilhemos também lendo as Escrituras em conjunto. Eu vou ler os versículos ímpares. Nos diz assim, João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhante, o faz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a luz, com a sua luz, melhor dizendo. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Bem, amados irmãos, nós lemos aí o texto pelo qual nós iremos trazer uma mensagem nesta noite para as nossas vidas, e o ensinamento da palavra de Deus também para as nossas vidas. Em João capítulo 5, versículo 19 ao versículo... João 5, 19 ao versículo 47. Então nós veremos hoje, amados irmãos, Jesus revelando a sua identidade e a sua missão que ele recebeu do Pai. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, esse texto que nós acabamos de ler, este, podemos dizer assim, é o primeiro discurso de Jesus registrado por João. E neste discurso nós encontramos maravilhosas declarações de Jesus acerca da sua pessoa e da sua obra que veio realizar aqui no mundo. E quando nós lemos os dois primeiros versículos aí desse texto, o versículo 19 e o versículo 20, como palavra introdutória, nós veremos logo Jesus, ele revelando a sua identidade. Veja o que é que o texto diz aí, amados irmãos. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então Jesus vai aqui revelar a sua identidade, mostrando ou se declarando que Jesus, ele é igual a Deus. E é interessante que Jesus, ao invés de negar as acusações que disseram que ele não era Deus, ele vai aqui neste discurso se declarar que é igual a Deus. E a prova de Jesus que ele vai mostrar é a igualdade que ele tem em relação com o Pai. A prova da igualdade vai se fundamentar na relação dos mesmos, ou seja, do Pai para com o Filho. E aqui no versículo 19 e o versículo 20, nós podemos ver estas provas de igualdade que Jesus tem em relação para com o Pai. A primeira delas está aí no versículo 19, quando Jesus diz que em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Ou seja, amados irmãos, Jesus vai mostrar aqui a primeira prova que ele é igual ao Pai, a Deus. Ele é Deus. Ou seja, o que Jesus faz corresponde àquilo que ele vê o Pai fazer. Por isso que certo comentarista bíblico chamado William Barclay, ele diz: a mente de Jesus é a mente de Deus. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. E as ações de Jesus são as ações de Deus. Por isso que Jesus diz aqui que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então Jesus mostra aqui a primeira prova, né, de igualdade com o Pai, que ele e o Pai são a mesma pessoa, né, da mesma essência, porque há uma unidade de propósitos e ação na Trindade Santa. Todos agem com um só propósito. O que o Pai faz, o Filho faz. O que o Espírito Santo realiza, Deus Pai também faz, porque é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas também, em segundo lugar, Jesus vai mostrar que ele revela tudo aquilo quanto o Pai também realiza. O que Jesus faz revela o quanto ele é amado pelo Pai. O versículo 20, a parte A, diz: porque o Pai ama o Filho. Jesus sabia que os judeus odiavam a Jesus, mas Jesus era amado pelo Pai. Isso é comprovado nas Escrituras quando Jesus ele é batizado por João Batista. Jesus, quando é batizado por João Batista, ouve uma voz do céu e diz: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é uma grande lição para as nossas vidas, amados irmãos. Nós que somos filhos e filhas de Deus, nós fomos adotados na família de Deus. Embora sejamos odiados pelo mundo, assim como Jesus foi odiado pelos judeus, por aqueles que não criam em Jesus, nós somos amados por Deus, porque agora nós pertencemos à família de Deus. Jesus aqui, ele prova que é igual a Deus, que é divino igual ao Pai, porque tudo quanto o Pai faz, ele também executa as obras do Pai. Ele é amado pelo Pai. E tudo que Jesus faz revela tão somente a vontade de Deus. O versículo 20, a parte B, que diz assim: e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Tudo que Jesus faz vem tão somente revelar a vontade de Deus, para mostrar a igualdade de Jesus para com o Pai. Jesus é divino igual ao Pai. E se os irmãos observarem aqui os versículos anteriores, a narrativa de João, a cura do homem no tanque de Betesda era parte do plano eterno de Deus. E Jesus curou aquele homem porque esta era a vontade de Deus e fazia parte do plano eterno de Deus, Jesus curar aquele homem lá no tanque de Betesda, que havia 38 anos que estava ali, né, paralítico em cima de uma cama. E ainda aqui Jesus diz:
e outras maiores e maravilhosas seriam feitas por Jesus, como nós vemos aqui nas Escrituras. Então, aqui nesse primeiro discurso aqui que João narra acerca de Jesus, Jesus vai revelar a sua identidade, como nós vimos, né? Jesus se declara igual a Deus, mostrando que tudo o que ele faz corresponde àquilo que ele vê no Pai, e o que o Pai também realiza, Jesus também realiza. Jesus mostra também, em segundo lugar, que ele faz tudo aquilo porque o Pai ama a Jesus e lhe deu todo o poder, mostrando assim a divindade da pessoa de Jesus Cristo. E tudo que Jesus realiza revela tão somente a vontade de Deus. Jesus revela aqui, nesses 2 primeiros versículos, a sua identidade, mostrando sua igualdade ao Pai, porque o Pai confiou tudo ao Filho. O Filho veio realizar a vontade do Pai. O Filho veio realizar as obras do Pai. Só alguém igual ao Pai seria capaz de realizar toda essa obra. Por isso Jesus revela aqui, em primeiro lugar, a sua identidade. Ele é igual ao Pai. Mas também, em segundo lugar, amados irmãos, aqui nós veremos no texto que Jesus, ele vai revelar agora a sua missão, do versículo 21 ao versículo 29. E qual é a sua missão? Como eu falei anteriormente, é realizar as obras de Deus. E nesses versículos aqui, veremos obras que só Jesus faz pelo fato dele ser Deus, ou por causa da sua relação que ele tem com o Pai. E quais são as obras que Jesus veio realizar, cumprindo assim a missão que o Pai lhe confiou? Em primeiro lugar, versículo 21, que diz aí: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Então Jesus vai mostrar aqui a primeira obra que Ele vai demonstrar e realizar, revelando a missão que o Pai lhe confiou, é porque Jesus, Ele ressuscita mortos. Isso para os judeus, amados irmãos, era um choque muito grande, ao ver Jesus fazendo esta declaração. Porque para os judeus, somente Deus tinha o poder de ressuscitar os mortos. E Jesus vem mostrar aqui, no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Para os judeus, eles diziam que Deus possuía 3 chaves, ou 3 grandes chaves. A primeira delas era a chave para abrir os céus e dar chuvas. Só Deus poderia fazer isso. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. A segunda chave era para abrir o ventre e permitir a concepção de um ser humano. Está lá em Gênesis, capítulo 30, versículo 22. E a chave para abrir o túmulo e ressuscitar mortos, conforme está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 13. E Jesus aqui, ao fazer esse discurso, Jesus se apresenta como Deus, capaz de ressuscitar
mortos. Pois Jesus, as Escrituras nos ensinam, lá em Apocalipse, que Ele tem a chave da morte e tem a chave também do inferno. E Jesus, no seu ministério terreno, Ele mostrou, no próprio João, mais adiante, lá em João capítulo 11, versículo 25, Ele diz que era a ressurreição e a vida, mostrando assim para as duas irmãs de Lázaro, que já estava morto e sepultado há 3 dias. Então, amados, Jesus aqui, Ele mostra, Ele se declara, Ele se apresenta divino como Deus, capaz também de ressuscitar mortos. E Jesus vai mostrar aqui sobre 3 tipos de ressurreição, que Ele tem o mesmo poder que Deus, pois Ele é Deus, de ressuscitar. A primeira ressurreição que Jesus nos mostra aqui se chama a ressurreição espiritual. Versículo 21 e o versículo 25. Veja o que é que diz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o versículo 25 diz o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus vai mostrar aqui o primeiro tipo de ressurreição, que Ele tem poder para ressuscitar na vida do ser humano. É a ressurreição espiritual. E o que é isso? Ele vivifica as pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão mortas em seus delitos e pecados, pelo poder da sua palavra. E foi isso, amados irmãos, que Ele fez comigo, que Ele fez também com você. Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos ressuscitou. Olhem aqui o versículo 25, que é uma coisa interessante. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Não será uma coisa futura, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são esses mortos? São os mortos espirituais, aqueles que estão mortos nos seus delitos e seus pecados. Vem a hora e já chegou. Quem ouvir a palavra de Deus, e Deus pelo seu poder, Jesus pelo poder da sua palavra, Ele tão somente é que tem poder de ressuscitar e dar uma nova vida espiritual, para que possamos continuar seguindo e obedecendo ao senhorio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático ao nos mostrar isso. Paulo era um homem judeu, fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja, zeloso por Deus, mas era um homem que estava ainda morto nos seus delitos e pecados. Mas houve um dia que ele teve um encontro com o próprio Jesus Cristo, e Jesus Cristo o ressuscitou espiritualmente. Por isso que eu quero que os irmãos abram pelo menos Efésios 2:1, nós já sabemos de cor. Abram também lá Colossenses capítulo 3, versículo número 1. Paulo escrevendo também aos Colossenses. Versículo 1, veja o que é que Paulo diz: portanto, se fostes o quê? Ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que nós devemos fazer agora? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, amados,
Quem já foi ressuscitado espiritualmente por Cristo, aqueles que, todos nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Por isso, Jesus, Ele mostra aqui para os judeus e para todos nós, que Ele, assim como o Pai, é o único que tem poder para ressuscitar espiritualmente e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus fala aqui da primeira ressurreição, ou primeiro tipo de ressurreição. É a ressurreição espiritual, pelo qual todo homem nascido de mulher já nasce morto espiritualmente. É preciso nascer do alto, é preciso receber a ressurreição espiritual, ser ressuscitado, receber uma nova vida em Cristo Jesus, para poder ter a vida eterna. E só Jesus é que tem este poder. Por isso que ele mostra que só Ele é que pode realizar as obras de Deus. E esta missão Ele recebeu do Deus Pai. Mas também Jesus fala aí no texto de uma segundo tipo de ressurreição. Se chama a ressurreição física, que foi realizada pelo próprio Jesus durante o seu ministério. Quero que os irmãos abram aí, mais adiante, João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo 25 e 26, e depois o versículo 41 ao 44. Isso aqui Jesus se dirigindo a Marta. Versículo 25 de João capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Versículo 41. Aqui já vai mostrar, para adiantarmos aqui, não lermos toda essa passagem aqui. Jesus chegando ao túmulo onde Lázaro estava sepultado. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha só, aliás, eu já sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu o quê? Me enviaste para quê? Para cumprir a missão que tu me confiaste, que só tu pode realizar, e tu confiaste a mim, que é o quê? Ressuscitar mortos. E tendo dito isto, versículo 43, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então Jesus mostra aqui que ele também tem poder de ressuscitar fisicamente, porque durante o seu ministério ele demonstrou isso também. Assim como o Pai, só o Pai tem poder de ressuscitar mortos fisicamente, assim também só Jesus, que ele é igual ao Pai, tem poder também para ressuscitar mortos fisicamente. E é interessante observarmos, amados irmãos, Jesus realiza essa ressurreição aqui de Lázaro, e a Bíblia nos mostra que todos estes que foram ressuscitados fisicamente por Jesus durante o seu ministério, estes depois vieram a morrer novamente, só para demonstrar que ele também tem poder para ressuscitar espiritualmente,
fisicamente, e Jesus também, lá no capítulo 5, o texto que nós lemos, ele vai mostrar também que ele tem poder para que no dia do juízo final, ele ressuscitará todos fisicamente. Está aí no versículo do capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. Que diz assim, João 5, 28 e o versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, vem ainda, não chegou, viu? Diferente da ressurreição espiritual, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para o quê? A ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então Jesus vai estar falando aqui de uma ressurreição física no dia do juízo final. O tempo da ressurreição, amados, será na segunda vinda de Jesus Cristo. E os ressuscitados receberão corpos adequados para desfrutar a eternidade no céu ou no inferno. E Jesus foi-lhe dado este poder também, como ele fala aqui, porque ele é Deus e só Deus tem o poder para trazer à existência todos os mortos de todos os tempos para o dia do juízo final. E foi confiado isto a Jesus Cristo. Abram comigo aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo vai mostrar aos crentes de Tessalônica que o tempo da ressurreição acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, aqueles que já morreram, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Isso aqui está se referindo aos crentes que dormem, que já partiram. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante quem? Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Eles já voltarão com Jesus ressuscitados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Aí ele vai dizer: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que já morreram em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, essa ressurreição física do juízo final acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo. E os ressuscitados receberão um corpo adequado para desfrutar a eternidade no céu ou no inferno. Agora abram comigo aí 1 Coríntios capítulo 15. Paulo novamente vai mostrar isso.
1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 48. E depois o 50 e o 52. Ao 52. 1 Coríntios 15, versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, passaremos pela morte, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, amados irmãos, aqui Paulo ele é bem claro que nós, os cristãos, nós receberemos um corpo incorruptível. E aqueles que não creram, que não receberam o Evangelho, receberão os mesmos corpos corruptíveis e serão lançados no lago de fogo e de enxofre e no inferno. Isso está também lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, onde diz que foi aberto o livro da vida, que é o livro dos salvos, e abriu-se muitos outros livros, e os que foram achados, inscritos nos outros livros, foram jogados no lago de fogo e de enxofre com o diabo e com os seus anjos. Mas os que estão escritos no livro da vida, aqueles que foram ressuscitados espiritualmente por Jesus Cristo, que viveram a vida nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que se tornaram filhos e filhas de Deus, foram adotados na família de Deus, estes estão escritos no livro da vida. E Jesus aqui, quando nós voltamos para João 5, ele mostra e revela a sua missão aqui na terra, que Deus lhe confiou: realizar as obras de Deus. E a primeira obra que ele mostra aqui, que ele recebeu do Pai para realizar, mostrando que ele é igual a Deus, ele é Deus Filho, ele mostra que só ele e o Pai têm poder de ressuscitar os mortos, seja físico, seja lá no dia do juízo que vai acontecer, e seja ele morto espiritual. Só Jesus é que tem poder para ressuscitar os mortos. Esta é a primeira missão que ele veio cumprir, realizar a obra de Deus. E a primeira obra que ele mostra é que ele, tão somente ele e o Pai, é que tem o poder de ressuscitar mortos. E qual foi a outra obra que ele veio realizar, que só Deus tem condição de realizar, e que ele vai nos mostrar aqui também nos versículos que veremos a seguir? Jesus vai nos mostrar que só ele é que recebeu o poder de Deus, porque ele é Deus, para julgar a todos os homens. Está aí no versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o quê? O julgamento. Só Deus tem poder para julgar todos os seres humanos.
Mas Jesus está dizendo aqui, para mostrar a sua divindade, que Deus confiou a ele o julgamento de todos os seres humanos. A Bíblia mostra que Deus, ele é o juiz de toda a terra. E todos nós um dia prestaremos e daremos contas individualmente a Deus. Mas Deus confiou, Deus constituiu Jesus como juiz do céu e da terra. Todos deverão comparecer ante o tribunal de Cristo. Abram comigo aí, Romanos 14. Paulo novamente, Romanos capítulo 14. Versículo 11. O versículo 10 diz o seguinte, vou ler o 10 até o 12, Romanos 14. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o quê? O tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amados irmãos, há muitas pessoas que não entendem aqui, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Verdade. Comparecer diante do tribunal de Cristo é uma coisa, receber a condenação é outra. Todo homem estará diante do tribunal de Deus, o juiz do céu e da terra. O Pai deu toda essa autoridade a Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que foram ressuscitados espiritualmente, Jesus vai dizer aos que estão à direita, está lá em Mateus, vinde bendito do meu Pai, entrai, tomai posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. E os que tiverem à esquerda são os bodes, diz que serão lançados no fogo do inferno. Meus amados irmãos, quando a Bíblia diz que se dobrará todo joelho, é todo joelho. Nós seremos livres da condenação. Sabe por quê? Porque a base do julgamento nesse dia será a aceitação ou a rejeição de Jesus em vida aqui, quando Deus nos deu esta oportunidade, o qual representa a pregação da palavra de Deus. A base do julgamento naquele dia será a aceitação ou a rejeição de Jesus Cristo, a aceitação ou a rejeição da pregação do Evangelho. Jesus ensinou isso. Quem creu no Evangelho não será condenado. Jesus diz, vinde os que estão à minha direita. Por quê? Foram aqueles que aceitaram a Cristo, não rejeitaram a Cristo, creram na palavra, viveram a palavra, viveram em santificação. E Jesus diz isso, abram comigo aí, lá em João capítulo 12, que a base do julgamento é a palavra de Deus, a aceitação ou não da pregação do Evangelho, a aceitação ou não de Jesus Cristo. João capítulo 12, versículo
48. Olha só o que Jesus vai dizer: quem me rejeita e não me recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A própria palavra que tenho proferida, essa julgará no último dia. Então, a base do julgamento, quem creu na palavra? Jesus já sabe. Quem aceitou Cristo? Quem aceitou a palavra? Não aceitou? Jesus já sabe. Por isso que Jesus disse naquele dia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por isso que o cristão, amados irmãos, ao morrer, ele já sabe que no dia do acerto de contas, todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Mas uma coisa é certa: nós cremos e temos esta esperança, porque se não cremos nesta verdade, não confiamos nesta verdade de Jesus, que naquele dia Ele vem dizer: vinde benditos do meu Pai, e só vai entender aqueles que foram ressuscitados espiritualmente naquele grande dia. Mas quem não ouve, quem não aceitou a palavra de Jesus, quem rejeitou a Jesus Cristo, novamente nós vimos anteriormente, abra comigo aí também, João capítulo 3, João capítulo 3, Jesus disse que a base do julgamento vai ser a palavra, rejeição da palavra. E aqui também, em João 3, João nos mostra que João 3, 18 e 19 diz o seguinte: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Naquele dia que comparecermos lá, só receberão o quê? A sentença, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem preferiu continuar com as suas obras más, não se aproximaram de Jesus, não creram na palavra, não rejeitaram, naquele dia receberão só a sentença. Mas todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, ao tribunal do Deus unigênito que é Jesus Cristo. Por isso que há um texto também, amados irmãos, que Jesus, ou melhor, que Lucas escreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, abram aí, Atos capítulo 17, versículo 30 e o versículo 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se o quê? Se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Como é que Deus vai julgar o mundo com justiça? Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quem foi esse varão que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Jesus é o juiz do céu e da terra. Esta autoridade, Deus o constituiu como juiz para julgar no último dia. Por isso, voltem agora lá em João 5, amados irmãos, para fazermos uma observação bem interessante. Jesus falando aqui
que Deus deu essa autoridade para ele julgar todos os homens? No versículo 24, Jesus vai dizer o seguinte: olha, em verdade vos digo, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo essas palavras aqui. O fato de Deus ter constituído juiz, Jesus como juiz, deveria motivar os judeus e todos os homens a honrarem cada vez mais a Jesus, porque a este Jesus que estava falando ali, Deus o constituiu Jesus como juiz do céu e da terra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai entrar em juízo, porque entrar em juízo contra Deus é condenação certa. Nós só podemos ser livres do juízo de Deus sobre os homens por intermédio de quem? De Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Foi Ele que pagou o preço da nossa salvação. Nós já estamos quites da dívida que tínhamos para com Deus. E Deus ficou satisfeito. E continua ainda intercedendo por nós perante o Pai. Portanto, amados irmãos, quem honra Jesus está honrando a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Versículo 23. Versículo 22 e o 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo: olha, vocês querem honrar a Deus, passem a honrar a mim, porque eu sou Deus, eu sou divino, igual ao Pai, e Ele confiou toda a honra a mim. Quem honra a Jesus, honra a Deus. Por isso é impossível, amados irmãos, que alguém diga que adorem a Deus verdadeiramente e possa negar a Jesus. Por isso que as religiões aí afora, amados irmãos, todos dizem, muitos dizem, o mundo diz que todo caminho leva a Deus. O que importa é nós adorarmos a Deus. Mas se nós não adorarmos, não honrarmos a Jesus, nós não estamos honrando a Deus verdadeiramente. Os muçulmanos que o digam, eles negam que Jesus é Deus. Eles dizem, mas ao mesmo tempo, eles estão dizendo que estão honrando a Deus. Não estão honrando, porque eles desonram o Filho. E quem desonra o Filho não está honrando a Deus verdadeiramente. Por isso, Jesus tem que ressuscitar espiritualmente, para que possamos o quê? Honrar a Jesus, e assim estaremos honrando a Deus. Esta foi a segunda demonstração que Jesus deu, que Ele veio realizar as obras de Deus para mostrar que Ele é divino, igual ao Pai. Ele ressuscita mortos, Ele julgará a todos os homens, e só Ele tem o poder para conceder a vida eterna aos pecadores. O versículo 26 aí de João 5. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, Jesus, Ele é Deus, e nele também reside a vida. Assim como o Pai, o Filho tem a vida em si mesmo. Logo, dele deriva tanto a vida física, como a vida espiritual e como também a vida eterna. Por isso que no versículo 24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo.
já passa a ter a vida eterna. O verbo ter aqui, no presente, indica que aquele que crê em Jesus, que o recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, crê no Evangelho, na palavra de Jesus, nós já passamos a desfrutar da vida eterna a partir do momento que cremos em Jesus Cristo e em sua palavra. Então Jesus mostra aqui, revelando, nós vimos, revelou sua identidade, que ele era igual ao Pai, revelou sua missão, ele recebeu a missão para mostrar a todos que ele é Deus, igual ao Pai. Só Deus tem o poder de ressuscitar mortos, e Jesus recebeu esse poder do Pai. Só Deus tem o poder de julgar aos homens, ele recebeu também esse poder do Pai, porque ele é divino igual ao Pai. E só ele também tem o poder de conceder vida eterna a quem ele quiser e a quem o Pai assim o quiser. E Jesus continua o seu discurso no versículo 30, finalizando, ele vai mostrar 4 testemunhas mostrando a divindade de Jesus. Quem são essas testemunhas que Jesus apresenta aqui para testificar a sua divindade? Versículo 30 ao 35. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Veja como Jesus é a verdade mesmo. Ele diz, eu vou mostrar 4 testemunhas a vocês que vão testificar a respeito de mim, que eu sou divino igual ao Pai. Eu sou Deus. Aí ele vai continuar. Outro é o que testifica ao meu respeito, o versículo 32. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então Jesus vai mostrar aqui que a primeira testemunha que ele vai mostrar aqui acerca da sua divindade é João Batista. João Batista pregou arrependimento de pecados e salvação através de Jesus Cristo, mas os líderes religiosos não creram. João Batista deu testemunho lá. Raça de víboras, serpentes, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem sabe do meio de vós Deus não suscitará verdadeiros filhos a Abraão? Estava falando para os judeus. Vem um aí depois de mim, olha, que eu não sou digno nem de desatar-lhes a sandália. A eles é que vocês têm que seguir. Eu vim apenas para testemunhar, eu vim apenas para preparar o caminho. Eu sou aquele a quem está escrito: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor até que ele venha. João testemunhou para os judeus. Então Jesus mostra aqui a primeira testemunha acerca da sua divindade é João Batista. Mas a segunda testemunha são as obras que Jesus realizava. Está aí no versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus mostra a segunda testemunha acerca da sua divindade, as obras que Jesus realizava.
As obras que ele realizava eram uma prova do poder de Deus ou da divindade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas há uma terceira testemunha, versículo 37, que é o Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Os judeus diziam que tinham visto a Deus, que criam em Deus, mas Jesus disse: olha, vocês nunca creram, vocês nunca viram a Deus, mas ele dá testemunho de mim, né? O Pai havia enviado o Filho para testemunhar várias vezes a respeito dele no meio de Israel. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E a quarta e última testemunha que Jesus vai mostrar aqui, versículo 38 e o 39. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Aí Jesus vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A quarta testemunha, a palavra de Deus. Eles diziam que conheciam a palavra, mas Jesus disse: vocês não tens a palavra de Deus permanece em vós, porque vocês não credes naquele que me enviou. Vocês dizem que creem em Deus, mas vocês não creem. Examinem as Escrituras, julguem ter nelas a vida eterna, porque todas as Escrituras, a começar de Gênesis até Apocalipse, elas testificam ao meu respeito. As Escrituras testemunhavam de Jesus, mas os judeus não reconheciam Jesus como Deus, o Deus Emanuel. Né? Jesus apresentou João Batista, as obras que ele realizou. O Pai tinha dado vários testemunhos no meio de Israel, e a própria palavra é um testemunho também acerca da divindade de Jesus. E Jesus conclui o seu discurso apresentando algumas razões para a incredulidade dos judeus. Por que eles não criam em Jesus? Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Eles estavam o quê? Mortos espiritualmente. Estavam mortos em seus pecados. Eles não tinham vontade de ir a Jesus para ter vida. Um morto não pode caminhar. Um morto não pode ouvir. Um morto não pode entender. E Jesus já havia dito a eles: só eu tenho poder para lhes dar uma nova vida, ressuscitar vocês espiritualmente. Contudo, vocês não querem vir a mim porque vocês estão mortos espirituais. Este é o primeiro motivo porque eles não criam em Jesus. Segundo motivo está no versículo 41 ao 44. Eu não aceito a glória que veis dos homens. Sei, entretanto, que não tendem em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurai a glória que vem do Deus único? A segunda razão, porque eles não criam em Jesus. Eles não podiam crer porque eles não tinham ainda o amor de Deus em seus corações. Eles desejavam mais o louvor do homem do que da glória que Deus enviou para Israel, que era o próprio Jesus Cristo. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Por isso que eles não criam em Jesus. Aceitavam a glória dos homens e não a glória que vinha de Deus. Quem era a glória que vinha de Deus? Jesus Cristo é o Senhor da glória, e eles não aceitavam. Terceiro e último.
Razão, porque eles não criam em Jesus. Versículo 45 e o versículo ao 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tende firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A outra razão que eles não criam em Jesus é que eles não criam em Jesus, e isso eles eram impedidos de ler as Escrituras como elas deveriam ser lidas. Confiavam tanto em Moisés, mas não liam os escritos de Moisés que Jesus escreveu que Moisés escreveu acerca de Jesus Cristo. E o que foi que Moisés escreveu acerca de Jesus Cristo? Pedro, lá no seu discurso, depois de Pentecostes, ele vai dizer, lá em Atos 3, versículos 22 e 24, dizendo o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não der ouvido a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos aqueles depois dele, falavam também e anunciavam acerca desses dias. Todos os profetas que Deus levantou falaram acerca de Cristo, principalmente o próprio Moisés, em quem tantos judeus confiavam, mas não procuravam ver verdadeiramente como eram os escritos de Moisés. Por isso impediam eles de crer em Jesus Cristo. Então, amados, nós podemos ver, resumindo aqui, concluindo, o tempo já está avançado demais. Jesus revelou sua identidade. E ele mostrou, em que sentido? Ele mostrou que ele é igual a Deus. O que Jesus faz corresponde àquilo que ele vê na pessoa e que o Pai também faz. Ele é amado pelo Pai e ele revela sempre a vontade do Pai. Quais as obras de Deus que somente Jesus pode realizar? Aqui ele vem cumprindo a sua missão: ressuscitar mortos, julgar todos os homens e conceder a vida eterna. E por quais motivos as pessoas, tanto da época de Jesus e da nossa época, não creem em Jesus, o Filho de Deus? Estão mortos espiritualmente, não têm o amor de Deus em seus corações, não creem e não leem as Escrituras como devem ser lidas e entendidas. Esse foi o discurso de Jesus que ele mencionou na sua época para todos quantos estavam ali. Ficou escrito para nós também. Jesus revelando a sua identidade, ele é Deus, e a missão que ele recebeu como Deus para realizar aqui na terra. Embora passando pelo seu estado de humilhação, mas depois foi exaltado. Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou sobremaneira, que deu o poder de julgar o céu e a terra. Assim, eu concluo, amados irmãos, e que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, porque o Jesus que nós cremos, o Jesus que as Escrituras nos ensinam, é o Jesus que é Deus. Ele não é apenas um carpinteiro,
Ele não é apenas homem, mas Ele é Deus. Toda autoridade lhe foi dada. Por isso podemos confiar e continuar o servindo, porque ao mesmo tempo estamos honrando e servindo a Deus. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso nos traz confiança, isso nos traz alegria, por termos um Salvador tão poderoso. Por isso que o crente, em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo, não deve ficar com medo de nada. Se a morte vier nos assaltar, nós já sabemos para onde nós iremos. Se as dificuldades aumentarem, temos um Senhor que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é Jesus. Jesus é Deus. E as suas palavras são verdadeiras e são fiéis. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Amém.